E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Hoje a conversa é sobre comportamento, vamos ver, liderança e protagonismo. Na verdade, hoje a conversa é com uma mulher maravilhosa, que eu sou fã dela, eu adoro ela, de verdade mesmo. Empresária, uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa. Essa parte da mãe eu já explico pra vocês já. O Caio já deve até ter entendido porque é uma mãe maravilhosa. Antes de eu mostrar a nossa convidada pra vocês, é claro que vocês já sabem que a gente tem a Machi Soyo como nossa patrocinadora aqui do podcast. Um restaurante de comida coreana aqui de Santos. Se você é da Baixada Santista, aproveita, já lê esse QR Code e vai lá pedir a sua comida coreana com 10% de desconto, com o cupom MACHI10. Nos pedidos acima de R$57. Vale lembrar que se lá no Instagram estiver rolando festival, que aí os preços caem, o cupom não funciona, mas fica tranquilo que vale a pena também você ir lá aproveitar o festival. Aproveita também, já segue a Machi, escreve aí Machi Soyo, como tá aparecendo aqui no QR Code, no Instagram, que aí você acompanha todas as novidades e os eventos que a Machi realiza. Entrega em Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, tá chegando em outros locais da Baixada Santista, e quem sabe a gente não chega em São Paulo, hein? Então é isso, aproveita, lê o QR Code e vai lá fazer o seu pedido. Agora, bora para nossa convidada. A nossa convidada, ela é especialista em neurociência e comportamento humano, com uma trajetória sólida no desenvolvimento de pessoas e empresas, unindo ciência, prática e propósito. Não é coach, não. Ciência. É de verdade, tá? Esse desenvolvimento humano. A gente já vai entrar nessas polêmicas. Ao longo desse episódio a gente vai falar sobre sair do modo automático, assumir responsabilidade, parar de viver no drama e entender na prática como o comportamento influencia resultados. Hoje é dia de Tauricast com essa mulher maravilhosa, com essa mulher incrível, com a Márcia Pavani. E aí, Márcia, tudo bom? Nossa senhora, ganhei o dia. Tanta coisa que ele falou, eu espero que eu seja tudo isso aí mesmo. Não, você é tudo isso. Só vou explicar do porquê a mãe teve... Não sei se você lembra aquela vez que teve o temporal, e a gente tava até gravando com o Orlando aqui, a gente acabou ficando um pouquinho preso. Foi. E aí ele até falou, a Márcia quer saber se vocês não querem que mande uma janta. Aí depois a gente falou disso aí. Incrível, né? A gente falou, é coisa de mãe, você tava preocupada. Tava mesmo. Mãe, não adianta, fala mais alto. Então, maravilhoso. Olha, a gente vai falar de tanta coisa, mas assim... Eu tenho sempre uma pergunta, assim, que ela é... Todo episódio ela tem, né? A primeira, assim, pra todo mundo. Mas eu não vou fazer ela agora, eu queria entrar em outro ponto, né? Porque eu li aqui, desenvolvimento de pessoas e empresas. Aí, desenvolvimento humano. Essas duas frases, tá tão em alta, mas tá tão em alta já, decaindo, que as pessoas já não acreditam em mais nada. Como é que vocês lidam com isso? O que faz? Que veja, o que acontece hoje, o que aconteceu, né, nesse mercado de desenvolvimento humano, virou aquela banalização do coach. Sim. Porque todo mundo virou coach, todo mundo pode tudo, e todo mundo promete que peixe vai subir em árvore. Eu costumo dizer que o peixe não sobe em árvore. O máximo que ele vai virar um tubarão se ele se esforçar muito, né? Então, a natureza dele é peixe, não é macaco, ou seja lá qualquer outro animal. E o que aconteceu nesse mercado, justamente quando a gente fala de desenvolvimento, é justamente isso. Essa confusão e essa banalização de falar de comportamento sem olhar para, de fato, o ser humano. As pessoas estão olhando para o quanto elas podem faturar com o desenvolvimento do ser humano. Então, é esse o grande problema que eu vejo hoje no mercado. As pessoas estão aí querendo ganhar dinheiro, estar no palco, ter luzes, câmera e ação, e menos cuidar do ser humano com o coração. É isso que eu vejo. Não, eu concordo super com você. Eu tenho um leve negocinho com coach, gente. Desculpa se algum convidado já virou coach depois de vir no Tauricast. Eu sou coach, eu tenho a formação de coach, eu conheço alguns, mas assim... Mas o que eu tô falando é o coaching da internet, pelo amor de Deus. O coaching da internet tá cheio. O que eu falo assim, se você tem uma formação... A nossa base é acadêmica. É acadêmica. Se você tem uma formação acadêmica, uma psicóloga e é coaching, ok. Se você tem alguma outra formação de comportamento e é psicanálise, faz parte. Você é psiquiatra, tem um psicanalista, tá tudo certo. Essa coisa de festa, essa coisa de uhul, nós somos prósperos, nós somos alegres, nós podemos tudo. O que é isso? Exatamente. O que e é feito isso? por pessoas que não têm nada acadêmico, né? Não tem. Então, assim... E assim, quando você começa a estudar cérebro,
que foi assim que começou a nossa jornada, quando você começa a estudar cérebro, você vê que a coisa é muito mais séria do que você imagina. Não é uma coisa superficial. Você tem aqui neurotransmissores, você tem aqui sinapses, você tem uma série de coisas que eu falo que tem uma cabeça ligada a um corpinho. Então, tudo que se você não cuida direito daqui, você não vai cuidar direito daqui e não vai cuidar direito daí. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui um pouquinho, porque tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa. E aí agora voltando na pergunta que eu sempre faço em todo começo de episódio do Tauricast. O que te fez escolher trabalhar com desenvolvimento humano e comportamento? Em que momento veio isso na sua vida? Então, há muito tempo atrás, né? Foi em 1999. Eu era noiva do Pavani, que vocês conhecem e tal. E ele fez um treinamento de desenvolvimento humano para ele. E ele veio para mim e falou assim, olha, eu tenho um treinamento que eu fiz de desenvolvimento e eu achei bem legal. Eu falei, não quero saber o quê? Me inscreve. Não perguntei, eu não quero saber, me inscreve. Mas nessa época, desculpa, vocês trabalhavam com o quê? Eu era secretária executiva. Caramba! Eu era secretária executiva, trabalhava há anos em empresas automotivas, trabalhava com pessoas de outros países e tal. Mas eu já via nas empresas, como secretária, você tem um olhar de tudo que acontece, né? Você observa todos os departamentos, todas as mazelas, tudo ali, né? Porque para tudo na secretária. Eu falo que a secretária vai filtrando todas as coisas. E eu falei, eu quero fazer porque eu sempre quis entender um pouco melhor. E aí eu fiz esse treinamento, e neste treinamento eu olhei para ele e falei, escuta, o que esses caras estudaram? Nós temos que estudar o que eles estudaram. Porque o que eles fazem com as pessoas, esse desenvolvimento com as pessoas, é crucial para qualquer ser humano. Foi assim que começou. Nossa, assim, essa é uma mesmo, das partes, né? Foi assim que começou. Porque dentro da outra empresa que a gente tem, que é de gestão, você trabalha mudando processos, mudando um monte de coisa, mas por trás disso tem pessoas, certo? Sim. Então, as empresas já tinham começado a perguntar para a Vani, vocês não trabalham com comportamento? Vocês não tem nada para desenvolver pessoas? Então, a gente, na verdade, uniu uma coisa que a gente gostava muito com uma demanda que já tinha para nós. E nós fomos estudar tudo, estudamos até hoje que tem sobre comportamento. A gente lê muito. Minha casa é uma biblioteca com mais de 3 mil livros. Então, assim... É aquele cenário que o Pavani grava, exatamente, às vezes faz alguma coisa. E tem do outro lado que não aparece. Ai, meu Deus, é muita coisa, então mesmo. Então, a gente tem uma parte que está comigo no meu escritório. Então, assim, a gente lê muito. Então, é assim, quando você começa a estudar cérebro, de uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. O problema é que as pessoas hoje estudam uma única técnica e acham que sabe tudo. É esse o grande problema. Estuda uma coisa e fala assim, não, eu sei tudo de cérebro. Não, não sabe, desculpa, você não sabe. Tá longe. Não, tá longe, tá muito longe. E foi assim que começou, e a gente começou a estudar. Primeiro a gente foi estudar, se especializar, entender academicamente como funciona, para ter um embasamento para poder criar o treinamento depois. Não, e aí, uma coisa que assim, já me deixa na dúvida, assim, como foi os estudos da neurociência do comportamento humano, só que ao lado do esposo, do marido. Como é que foi isso pra vocês? Acho que não rolou um negócio de vocês ficarem tentando ler um ao outro ou nada a ver? Não, pelo contrário. A gente estudava e compartilhava conhecimento. Ah, legal. Então, eu fiz um curso, por exemplo, de Master PNL. PNL e Master PNL. Ele fez um outro. E aí, depois a gente trocava. Ele ia fazer uma coisa, eu fazia outra. Eu falei, o que você aprendeu aqui? Porque eu tinha uma visão do curso e ele tinha a visão dele. Aí eu ia fazer o dele, ele vinha fazer o meu. E a gente trocava ideia. Então a gente não ficava analisando, porque você isso agora, porque você aquilo. Porque tem coisas formações que ele tem que eu não tenho e vice-versa. Porque a gente se completa. Porque se você fica julgando, é como um psicólogo, se você se forma em psicologia, você só fica analisando a pessoa, você não consegue conversar com ela, né? Então a gente, isso foi muito natural, e as pessoas até nos perguntam, como que vocês trabalham junto há mais de 25 anos, não se matam e continuam trabalhando? Eu falei, acho que é porque virou tão natural para nós, uma coisa tão... A gente gosta das mesmas coisas, gosta de aprender as mesmas coisas. Eu às vezes acho alguma informação, falo, achei essa aqui, ele fala, eu achei essa aqui. A gente está muito envolvido nisso, né? É muito natural para nós, então que bom, foi bem tranquilo. Que bom. E aí, vamos lá. O que é a Olho de Tigre? A Olho de Tigre, ela veio dessa demanda da empresa de gestão. Ela é uma empresa de desenvolvimento de lideranças, de vendas de líderes em si e na área de vendas, mas também atua para qualquer pessoa que queira aprender sobre comportamento. Mas acho que o grande diferencial da Olho de Tigre hoje é que nós não somos rasos. As pessoas hoje estão em busca de coisas rasas. As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas querem ser um exemplo claro
que é muito simples de entender. Hoje as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Tem injeçãozinha aí para tudo. Para isso, porque fazer o que tem que ser feito, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que pagar o preço. Então as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem falar, eu quero fazer o curso online e tá tudo bem. No nosso caso do Olho de Tigre, você faz o curso online, você tem uma prova para eu te dar o certificado. Você fez a prova? Você passou na prova, você não passou na prova, então você não é um ser humano melhor. Você só está em busca de fazer cursinho para botar no currículo. Eu quero ter certeza que você é um cara melhor. E para ser melhor, você tem que estudar, você tem que ler livro, você tem que se esforçar, você tem que fazer a oportunidade acontecer. E você precisa de querer de fato se desenvolver. Então, o Olho de Tigre, talvez no mercado, o grande diferencial nosso é justamente este, porque a gente faz as pessoas estudarem, as pessoas realmente sentarem para ler, assistir o vídeo, fazer a análise, fazer o exercício, porque senão não adianta, é só mais um cursinho na internet. Quantas pessoas compram um curso na internet e não vê ele depois? Sim, sim. E já aconteceu de alguém não passar na prova? Olha, raras vezes, porque assim, ó, não passou, eu falo, faz de novo. Qual que eu errei? Eu falei assim, eu não falo qual que errou, né? Então estuda aí de novo e faz de novo. Já, né, aconteceu assim, da gente, pessoas, porque para participar do nosso treinamento, por exemplo, para participar do nosso treinamento, as pessoas hoje nesses treinamentos aí, vão lá, faz o treinamento, vai embora. No nosso não, para participar de um treinamento como o nosso, o cara tem que preencher 3 questionários da medicina comportamental, que é uma das formações que a gente tem, 3 questionários comportamentais, mais o questionário médico. E por que tanta exigência? As pessoas de marketing querem me matar. Falam, Márcia, você entrava as coisas. Eu falei, não é que eu entrava. Eu estou trabalhando com o ser humano. Eu estou trabalhando com a cabeça do ser humano. Eu preciso entender como ele está. Nesses 3 questionários de medicina comportamental, a gente consegue entender o tamanho da sua desesperança, o tamanho da sua depressão. E dependendo de que ideia aqui, eu vou fazer um 4º questionário, que é um questionário de ideação suicida. Por quê? Eu preciso entender como estão os seus neurotransmissores aí nesse treinamento, para o nosso treinamento, por exemplo. Porque, imagine, hoje tem muita gente tomando remédio, né, para essas coisas. Se o seu remédio, um exemplo, se o seu remédio faz menos de 3 meses que você está tomando, ele não fez a curva de ação ainda. Você não pode ir para um treinamento como o meu, porque você vai surtar lá. Então, primeiro você precisa se cuidar, eu preciso entender como você está, porque eu vou te submeter a uma série de dinâmicas e todas as técnicas que nós estudamos de altíssimo impacto que vai mexer com os seus neurotransmissores. Eu não posso ser irresponsável de mexer com os neurotransmissores das pessoas e largarem elas por aí. Então, acho que o grande diferencial do Olho de Tigre é justamente esse embasamento técnico e científico. Nos atrapalha? Pode ser que nos atrapalhe, mas eu não abro mão, Vitor. Caramba! Eu não abro mão, porque quando chega para o treinamento como o nosso, a pessoa já está com os poros abertos, ela já preencheu um monte de coisa, ela já começa a entender quais são as suas mazelas. Eu digo que eu não sou treinador, eu sou facilitador, eu facilito processos de autoconhecimento e de conscientização. E neste preencher de questionário, as pessoas param para pensar, porque hoje as pessoas não param para pensar. É verdade, é verdade. As pessoas estão no automático aí, enlouquecidas, e não param para pensar. Então, acho que a Olho de Tigre, ela entra no mercado, não só para o mundo corporativo, como para quem quer, está cheio de curso online que a gente dá ali, para quem quer se desenvolver. Hoje, eu acho que é crucial as pessoas entenderem a importância da neurociência nas suas vidas. Porque quando você entende o que acontece com os seus neurotransmissores, como eles agem no seu sistema nervoso, como eles ativam os seus hormônios. Se você tem essa conscientização, não tem como dar errado. Você está um cara melhor, você vai ser um líder melhor, você vai ser um profissional melhor, você vai desenvolver melhor, você vai falar com as pessoas melhor, porque você sabe, você tem, se você não tem consciência é uma coisa, mas quando você tem e não faz nada com ela, aí não tem como, né? Eu tô aqui já, loucura já. E o treinamento, conta um pouquinho, porque assim, eu conheço, né, por estar com vocês, a gente já trabalha junto há um bom tempinho, mas assim, pra quem tá assistindo, conhecendo, como é que funciona o treinamento? Porque assim, vamos lá, Márcia Pavani, quero treinamento. Fiz todos esses questionários. E aí, depois disso? Então, porque tem o treinamento para a empresa, que é uma coisa, e o treinamento esse que é aberto. Esse é aberto, vamos falar do aberto, tá? O do aberto, ele é assim, você preenche todos esses questionários. A gente vai analisar você. Pode ser que eu tire você do treinamento, depende do que você me responder. É mesmo? Já aconteceu mais de uma vez. A pessoa está tomando remédio há menos de 3 meses, eu falo, querida, você primeiro precisa terminar o seu tratamento psiquiátrico ou psicológico, enfim. Caramba! E tem gente que eu falo assim, me dá o telefone do seu psiquiatra, eu preciso conversar com ele.
Aí eu converso com o psiquiatra, minha equipe médica fala, Márcia, conversamos, eu e a equipe médica, porque eu tenho um médico no meu treinamento. E aí a gente conversa e vê, não, tudo bem, pode, não pode. A gente tem todo esse cuidado. Não, e isso mostra toda a diferença do treinamento de vocês para esses treinamentos que é só ficar gritando e é de no meu treinamento eu tenho, primeiro, para começar, são no máximo 20 pessoas na sala. É isso? É isso. Eu preciso saber que você é o Vitor, ele é o João, ele é o Pedro, Sim. ele é o Antônio. Eu preciso saber o seu nome. Eu já tenho a sua pré-análise das suas coisas que você preencheu para mim. Então, no seu, por exemplo, no seu crachá, eu falo que o meu treinamento não é um treinamento de pirotecnia, é um crachá muito simples, onde está cheio de sinais, que só eu e o Pavani entendemos os sinais, nem a minha equipe de apoio sabe. Porque são coisas muito pontuais sobre você em relação ao comportamento. Esse já começa por aí. E na semana do treinamento, a gente manda também uma série de coisas para você fazer. Então eu vou preparando a pessoa para entrar no treinamento desde a segunda-feira. O treinamento começa no sábado à 12:01. Então eu vou te preparando porque quando você vai para uma universidade, você não se prepara para uma prova? Se prepara. Quando você vai para uma peça de teatro, você se prepara para estrear. Por que eu não vou preparar você para viver uma coisa tão intensa? Eu tenho no mínimo a obrigação de prepará-lo para viver uma coisa intensa. Sim. Como a gente faz. E eu acho que quando as pessoas começam a ver essa seriedade, e além disso, não é só isso, elas têm que assistir pelo menos o OT Introduction, que a gente fala, que a gente compilou as 30 leis, para que ela entenda onde ela vai entrar. E você imagina, né? As pessoas vão para lá, passam por 42 dinâmicas e intervenções, com base em todas as técnicas que a gente estudou, e terminado o treinamento, a gente faz 2 horas de conceito. O que são esses conceitos? Porque as pessoas terminam treinamentos como que a gente tem no mercado, todo mundo pode tudo sair. Não, a gente termina o nosso treinamento com assim, com perdão da palavra, uma porrada na sua cara. Seu treinamento começa na segunda-feira. Seu treinamento acaba de começar, quando você voltar para casa. Seja muito bem-vindo ao mundo real. É assim que acaba o nosso treinamento. Porque eu simulo o mundo real. Ali é o lugar para você dar errado. Saiu dali, você já tem a consciência das suas mazelas. Você vai descobrir uma coisa no treinamento, todo mundo descobre, que você talvez nem tenha ideia, que é o que mais te atrapalha hoje. Não sai ninguém do treinamento sem descobrir isso. Então você já tem a consciência do qual é o seu maior problema. Então, a partir de segunda-feira, você tem que usar isso para o seu benefício ou para alguma coisa, procurar ajuda, procurar formação, procurar terapia, seja lá o que for. Eu acho que o nosso grande diferencial também em relação a isso é essas 2 horas conceituais pós-treinamento. Porque a gente faz online, onde a gente explica. Dinâmica 1. Eu ativei qual neurotransmissor? GABA, noradrenalina, dopamina. Dinâmica 2. E aí a gente vai, para cada uma das dinâmicas a gente criou, elas pensando nisso, onde ativar. E é claro que a gente faz uma inundação emocional. Quando a gente faz uma inundação emocional, você cria novas sinapses, você cria uma neuroplasticidade. Não tem como. Não tem como. Ela vai criar novas sinapses aí. Então, o seu cérebro está muito ativo, muito mexido. E a gente explica o que aconteceu com as pessoas. Porque não adianta você dar um treinamento comportamental que mexe no cérebro, que mexe com todas essas coisas, sem explicar para a pessoa o que foi feito com ela. Você está mexendo com a maior intimidade dela, que é o cérebro. E acho que o nosso outro grande diferencial, eu nunca gravei o meu treinamento. Você imagina, aos 25 anos, quanto material eu teria para o Instagram. Não tem uma foto dos nossos treinamentos. Se tem uma, assim, há muitos anos atrás, que foi feito de costa, porque, assim, para nós, é como se eu estivesse escancarando a intimidade da pessoa. Porque ela está ali aberta, cuidando das suas emoções. Porque as emoções todos nós temos. O comportamento que ela encadeia, que é a questão. Quando você vai para um treinamento como esse, você entende o que acontece com o seu comportamento quando você lida com essas emoções. Então a gente procura fazer, nesse sentido do olho de tigre, que a pessoa saia de lá consciente das coisas que ela tem. E do que ela precisa fazer para ser um ser humano melhor, para melhorar e para continuar o seu desenvolvimento. Eu falo, eu falo assim, por favor, não diga que você encontrou o seu guru. Eu não quero ser guru de ser ninguém. E eu também não falo assim, terminou o treinamento, vem fazer coach comigo. Não falo. Sim. Não quero que você me endeusa, eu não tenho terapeuta. Você quer um terapeuta? Eu conheço alguns bons, eu posso te indicar. Você quer um psiquiatra? Eu conheço alguns bons, posso te indicar. Mas, é assim, eu não quero que você me endeuse, porque a gente quer que as pessoas, de fato, tenham protagonismo a partir daí.
E hoje as pessoas não. Hoje tem muito mais gente pedindo licença, né, do que desculpa. Sim. Desculpa por ter feito. Ai, dá licença, posso fazer? Ai, dá licença. Querido, invada as portas. Se você não invadir, alguém vai invadir. Entendeu? E agora, assim, uma coisa que ficou na minha cabeça. Por que 00:01? Primeiro, Tudo, porque assim, eu imagino que tudo tem um porquê de você. Tem. Tudo tem um porquê e nada é por acaso. Se eu falasse que o treinamento começa às 8 da manhã, você está dentro da zona de conforto, que todo treinamento começa às 8, acaba às 6. Aí você vai descansar, no outro dia das 8 às 6. Eu não posso ser igual. Porque o que você vai ver lá não é igual. Então ele começa 00:01 justamente para te tirar da zona de conforto. Porque 00:01 ou você está vendo um Netflix, ou você está fazendo qualquer outra coisa. Então a gente já começa por aí. Começa tirando você da zona de conforto. E nesses 3 dias que a gente faz o treinamento de imersão, você vai dormir no máximo umas 3 horas. É direto. Mas consegue ficar acordado? Consegue, sabe por quê, Vitor? Porque a gente faz as dinâmicas, elas foram criadas de uma forma que vão ter tempestade e bonança, vamos dizer assim. Você vai ter tempo para dormir, mas você não vai querer dormir porque você vai ter coisa para fazer. Então ele tem 2 vertentes, uma vertente que é em grupo e uma vertente individual correndo juntas. Vai chegar uma hora que essas coisas se juntam. Porque na vida não é assim? Você não tem coisa para fazer no trabalho, você não tem coisa para fazer particular, você tem a festa da mãe, você tem o aniversário da tia. Então a gente junta. Você precisa aprender a lidar com essas coisas continuando com o equilíbrio emocional. Então eu não posso não fazer uma coisa dessa lá dentro. Eu tenho que. Porque a realidade é essa na vida da gente. A gente tem uma série de papéis sendo executados e chega uma hora que esses papéis se entrelaçam. E se você perder o controle, nada sai, nenhum nem outro. Porque quem faz muito não faz nada. Então, a gente faz isso lá dentro. Então você não vai querer dormir, porque você vai estar tão envolvido naquilo e a primeira coisa que eu faço é tirar o celular da pessoa. Fica de sábado ao domingo até segunda, desculpa, né? De sábado até segunda sem telefone. Sem celular. O meu celular fica para emergência. Porque eu preciso tirar o foco daqui. Eu vou botar o foco para cá. Mas tipo assim, eles entregam o telefone. Caramba, eu não consigo pegar em nenhum momento o telefone. Gente, que louco. Fica guardado o telefone. Fica conosco, guardado no cofre, tudo bonitinho. Porque você precisa estar com você. Entendi. Porque hoje está todo mundo aqui. Não estou dizendo que tem problema nenhum. É ótimo estar aqui. Mas quando você vai para um treinamento desse, ou você está 100%, ou então você não está. Porque eu não posso correr o risco de alguém pegar o celular e tirar foto de uma pessoa ali numa dinâmica. Sim, entendi. É o mínimo de respeito que eu tenho que ter. Então é nesse sentido. Isso para treinamentos abertos que a gente faz. Os treinamentos corporativos tem uma outra... Já é uma outra pegada, é isso? A gente faz uma análise comportamental das equipes, sem dúvida, e cria dinâmicas específicas para trabalhar as lacunas comportamentais que as equipes têm. Legal. É 10 horas de treinamento. Caramba, nossa, mas que bacana. Legal, legal. E aí, assim, como é que eu acho para fazer o treinamento? Tá lá no nosso site, né? Pode achar, tem o Instagram, a gente tem no Instagram, tem muito mais fácil, tanto o meu quanto do Orlando Pavani. Então, estamos aí nas redes sociais, em todos os lugares, de YouTube. É fácil, né? Se colocar lá Márcia Pavani, se colocar Olho de Tigre, Pavani, acha, Olho de né? Tigre, Orlando Pavani, você vai achar. Sim. Ai, olha aí, gente, oportunidade para vocês. E aí agora vamos falar da Guess, é isso? Tá certo? Não. Da Gauss. Da Gauss, falei errado, Guess, ó. A Guess é chiquérrima, né? Não sei se é chiquérrima hoje. E eu tava na minha cabeça... Eu tava assim, Gauss, eu falei, eu vou soltar. Gauss. E o que é a Gauss? A Gauss é uma empresa de gestão empresarial que tem eu não digo modelo de gestão, mas ela tem um referencial de exemplaridade da primazia da gestão, que é do Orlando. Ela vem primeiro do Olho de Tigre? Na verdade, a Olho de Tigre começou como uma divisão da Gauss. Porque assim, tinha a Gauss, e aí houve a demanda de comportamento, a gente virou uma divisão. Só que essa divisão foi ganhando uma proporção tão grande que o mercado falou, peraí, vocês fazem gestão ou vocês fazem comportamento? E aí a Olho de Tigre teve que virar um CNPJ separado. Entendi. Então a Olho de Tigre era uma divisão da Gauss, começou aí. Legal. E a Gauss tem um modelo não falo modelo, mas um referencial de exemplaridade de primazia da gestão, que é uma forma de gerenciar a sua empresa com um modelo totalmente diferenciado, totalmente inovador, para começar sem hierarquia. A gente usa holacracia. Qual é a diferença? A diferença é que, assim, a hierarquia tem lá o organograma, né? Bonitinho. E a holacracia é assim, as formações são feitas em círculos. Ou você está dentro do círculo ou você está fora. As pessoas são responsáveis pelos seus pedaços. Você não precisa do chefe te mandando, você sabe o que você tem que fazer.
O seu círculo sabe o que tem que fazer e sabe o que tem que entregar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que gravar o podcast, ele tem que estar postado toda quarta-feira, 2 horas da tarde. isso Eu não aí. preciso de um chefe no meu ouvido pra isso. Não precisa, você é dono do seu pedaço. Se você é dono do seu pedaço e a engrenagem funcionar, por que eu preciso de hierarquia? A hierarquia às vezes atrapalha, porque eu falo que o maior problema das empresas hoje é o doninho. Pra quem já assistiu o episódio do Pavani, sabe o que tá falando. eu e o Rafael, a gente ria tanto com esse nome. Porque o doninho, não são todos, é claro, mas Sim. o doninho atrapalha. Na grande maioria, o doninho atrapalha. Porque ele quer, eu falei que os pequenos poderes atrapalham as pessoas. Porque ele quer o poder. Você não precisa ter, se você é um cara, um empresário bom, você não precisa do poder, você precisa fazer que a empresa funcione. Uhum. E que essa engrenagem aí rode. Sim. Mas hoje o que a gente vê, assim, os entraves são nas lideranças. E os entraves são nas lideranças não por competência técnica, mas por falta de competência comportamental. E hoje é janeiro branco, né, de saúde mental, enfim. Hoje está todo mundo falando da NR1, por exemplo. Mas a NR1 já vem desde 1978, que era a NR17. Então, as pessoas estão com foco agora, porque virou moda. Mas a pergunta que eu faço para as pessoas é assim, você vai esperar a empresa cuidar da sua saúde mental? A vida de quem é? Sua ou da empresa? É verdade isso. A empresa hoje, se não for fizer, vai ser multado. Ok, faz parte. Você está dentro de um lugar que te dá recurso e está tudo certo. Mas o que seria melhor? Se você cuidar de você primeiro, você vai ser um profissional melhor. Talvez você tenha uma grande possibilidade de se destacar mais. É, sim. Então a vida é tua. O que você quer fazer com ela? A escolha é tua, queridão. As pessoas ficam assim. Por isso que eu falo do drama. As pessoas estão dramáticas hoje. Porque o drama, pra mim, eu não aguento. O drama, pra mim, é terceirizar a responsabilidade. Porque é muito mais fácil ocupar minha chefe, o governo, o tempo, o papa, seja lá quem for. É mais fácil ocupar as pessoas do que assumir responsabilidades. Hoje as pessoas não querem assumir responsabilidades, não querem pagar o preço, não querem fazer nada disso. Então é mais fácil, entendeu? Falar, minha empresa tem que cuidar de mim. E você, cara pálida, vai fazer o quê? Vai esperar adoecer, né? Vai esperar adoecer? Vai esperar virar um burnout? Vai esperar entrar para a estatística? Eu estava lendo aqui, faz 2 semanas atrás, eu estava lendo na Organização das Nações Unidas, o ano passado, para houve 134% de aumento de afastamento por causa da saúde mental. Você acha que isso está alguma coisa certa? Tem alguma coisa errada aí. Sim. E é a empresa só? Não, não é. Desculpa. Não é. Olha, agora a gente vai entrar... Na verdade... Fala. A gente tem o novo quadro aqui no Tauricast. Vamos lá. Né? Que é perguntas polêmicas. Mas é de boa. Pode fazer. Sua pergunta... Ixi. Eu vou meter essas perguntas polêmicas, Pode então. fazer, não tem problema. Ó, eu acho que a gente já até começou falando até um pouco disso. Até que ponto o discurso de saúde emocional dentro das empresas virou desculpa para baixa performance e falta de responsabilidade? Ó, eu vou te falar, eu falo uma coisa que as pessoas até me crucificam, mas eu falo. Hoje tá todo mundo TDAH. Todo mundo virou TDAH. Tá certo que existem pessoas que têm TDAH, se medicam, tá tudo certo, faz parte. Não tô dizendo que não tenha. Mas eu vejo hoje pessoas usando TDAH como desculpa para A gente não recebeu fazer. uma psicóloga que, se eu não me engano, já saiu, né? O episódio dela veio antes do seu. E ela falou exatamente isso. Tudo é TDAH hoje em dia. Tudo é TDAH. E ninguém tem laudo. Ninguém tem laudo. Tudo é TDAH, ninguém tem laudo. E tá todo mundo medicado. E assim, as pessoas falam, eu cheguei atrasado no trabalho, mas eu sou TDAH, né? Mas o que tem a ver? É porque eu não fiz TDAH, porque eu sou TDAH, né? Esse é um dos exemplos. Ou então, não, porque eu tô num burnout. Você fez o que você tinha que fazer? Não fiz, eu tenho burnout. Você tem burnout, nem fica falando isso. Querido, se você tem burnout, você não ia estar nem aqui. Exatamente. Pra começar a história. É. Você tá surtado em algum lugar. Então, é assim, esse monte de diagnóstico que todo mundo é tudo, virou uma banalização desse mercado. Porque na empresa, gente, quando você está dentro do mercado corporativo, que a gente vê muito, a performance, ela vai acontecer a partir do momento que você tem conscientização do seu comportamento. Como eu disse, as emoções estão aqui. O comportamento que ela encadeia é uma coisa, mas a desculpa que você usa também é. Sim. Porque o que tem muitas pessoas que falam, mas pelo menos eu tentei.
você já começou com desculpa, né? Porque o verbo tentar é a desculpa em forma de verbo, na minha opinião. Executa o que vem depois do tentar. Eu tentei fazer, então faça. Eu tentei executar, então execute. Se você executar, você vai ter performance. Os indicadores estão na empresa, não é à toa. Eu acho que tem que ter uma coexistência disso. Dos indicadores, das performances, dos resultados, das cobranças. Mas tem que ter também o teu lado comportamental para executar tudo isso. Se essas coisas não coexistirem na empresa... E não depende só da empresa, depende de você que está trabalhando nela. Depende de uma série de fatores. Mas hoje está tudo muito... Olha, uma coisa que a gente vê muito, Vitor, nas empresas, não sei se é isso que você vai falar aí, mas vou até me antecipar aqui. A gente fez um projeto o ano passado, finalzinho do ano passado, uma empresa, que hoje nós temos na empresa das gerações Baby Boomer e a geração Alpha entrando no mercado. O maior problema que existe aí é a comunicação. E aí, as pessoas que são Baby Boomer, em geral, são diretores, né? E tá entrando, e aí eles falam assim, esse pessoal que tá entrando, eu falei, esse pessoal que tá entrando, não. Esse pessoal que tá entrando... consegue muito mais conversar com o presidente vestido de camiseta e tênis do que você conseguiria há muito tempo atrás. Esse pessoal que está entrando aí vai ser seu chefe rapidinho se você não se adaptar. Então a gente teve que fazer um trabalho muito grande na empresa para eles entenderem que assim, o Baby Boomer se comunica de um jeito, a X de um, o Y de outro, e vocês estão na mesma empresa, e essa engrenagem tem que rodar. Não importa qual é a sua geração. Hoje a gente está no mundo de inovação, está no mundo de IA. Ou você se atualiza ou então você morre. Isso de geração veio muito forte, né, das pessoas não saberem lidar com outras pessoas de outras gerações, né? E me parece que não querem, não querem conseguir. Eu vejo muito líderes, não querem, eu sou mais velho, ou eu tô mais tempo na empresa, ou eu sei mais que você e tudo mais. Por isso que eu falo que a hierarquia é uma porcaria. Entendi. Porque se ele tá no círculo, como a gente fala na Gauss, em holacracia, não tem essa, ele está no mesmo círculo. O jovem eu falo para as pessoas, o jovem tem muito a te ensinar, ele está antenado, ele é rápido, tem o lado que não quero nada, tem o mimimi, tem que a gente sabe também, mas ele tá em outro ritmo. O mundo está em outro ritmo, gente. Não, e outra, muito dessas gerações, né, eles entram na empresa, não é para mim, e sai, não tem mais isso. Outras gerações ficavam sofrendo dentro da empresa. Querido, não tá bom aqui pra mim, eu vou procurar outro lugar. Exatamente. Ele tá errado. Não, ele é sensacional. É óbvio. Porque eu odeio quando as pessoas entram em algum lugar, ou algum curso, ou alguma empresa, e falam, me encontrei. Você se encontrou, então separou. Se você se encontrou, fiz um curso, me encontrei, é tudo pra mim. Tá bom, e quantas coisas você vai deixar de aprender? Eu acho ótimo, jovem. Tô aqui, não serve pra mim, eu vou procurar o que serve pra mim. Eu entrei na outra praia, não gostei, eu vou pra outra. Ele tá errado? Não, ele vai ganhando experiência. E as pessoas mais velhas, talvez, às vezes não entendem isso. Eu acho que isso é ruim. Na minha parca opinião, eu não acho. Eu acho ótimo. Porque as pessoas estão em busca do que elas querem. Porque hoje, antigamente, as pessoas faziam assim, ficavam no tempo na empresa e tal. Hoje não, as pessoas falam, primeiro meu bem-estar, e aí eu vou trabalhar. Eu não viro escravo do trabalho. Exatamente. É o contrário, é o inverso. E muita gente não entende isso. Sim. Difícil. Mais uma. Muitos treinamentos comportamentais prometem transformações rápidas. O que na sua visão é charlatanismo disfarçado de desenvolvimento humano? Tá lotado. Sabe por quê? A gente está há 25 anos no mercado. Eu falei que a gente está no mercado bem antes do boom do coaching. Verdade, sim. A gente está no mercado muito, muito antes disso. Então a gente vê pessoas, como eu disse no início, não tem uma formação de 6 meses, mais ou menos, e acha que pode tudo. E além disso, o que essas pessoas instalam nas outras e eu vejo, eu sei, e eu conheço pessoas, elas instalam nas outras a prosperidade da mentira. Porque hoje em dia, saiu uma reportagem há um pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, eles não alugam nem o avião, só criaram a parte interna do avião para alugar, para fazer vídeo para botar no Instagram. E aluga as postes para poder fazer. Então, em Alphaville, eu faço parte de um grupo de networking de Alphaville, então eu sei bem. Tem muita gente com casa alugada, carro alugado, avião alugado só para fazer flash pro Instagram. E são coachings de sucesso. Gente, eu acho isso tão feio, gente. Pelo amor de Deus. Mas tem, Vitor. Tem, e assim, aí a pessoa segue essa pessoa e fala assim,
poxa, mas o cara é demais, o cara é sensacional. Olha, eu vou contar uma história engraçada, eu contei até no outro podcast, mas eu vou repetir porque ela é muito boa. Nós damos treinamento e teve uma época que a gente optou por... Eu tinha 3 carrões, eu vendi tudo. Peguei, sabe o 500, aquele carrinho pitiquinho? Porque eu queria um carro pequeno para ir e vir, porque os carros me... né? Vamos lá. Fomos dar o treinamento com o nosso 500, que é um pitiquinho. Na hora de sair do treinamento, nós entramos no carro. Uma pessoa que tinha participado do treinamento, eu falei assim, esse carro é de vocês? Eu falei, é. Aí ele, mas é o carro de passeio, né? Eu falei, não, é o meu carro. A cara de decepção foi tamanha, Vitor. Eu e o Pavani não somos pequenos. Eu falei que a gente vestiu o carro e saiu andando, né? Então, a cara de decepção foi de um grau. Aí eu olhei pra ele e falei, você mede a minha competência pelo carro? Eu falei, não, eu tô assim, chocado comigo até. Porque assim, eu vi vocês dar um treinamento dessa magnitude e ter um carro desse. Eu falei, eu não preciso ter um carro grande. Eu preciso ter uma coisa que... Hoje nem carro eu tenho. Eu gosto do benefício de ir e vir. As pessoas medem as pessoas pelo que elas têm de posse. Nossa, que loucura isso. E quando você mede as pessoas pelo que ela tem de posse, essas posses podem não ser verdadeiras, como está acontecendo hoje, está lotado, viu? E está lotado. A gente até gravou um vídeo há um tempo atrás, se eu tiver que fazer isso, eu prefiro fechar a empresa. De fato, a gente gravou um vídeo e isso está no YouTube para quem quiser ver. Eu não vou alugar Porsche. Sim. Porque... Gente, não é aí que está a beleza do desenvolvimento, não é aí. E eu acho que é isso que leva outras pessoas também a não acreditarem, ou como eu até falei, eu não sou o maior fã de coaching, mas também por conta disso. E quando tem pessoas sérias como vocês... Me colocam no balaio. É óbvio. Me colocam nesse balaio. A pessoa fala assim, eu falo, não sou... Mas não é. Claro que, por exemplo, eu já... trabalho com vocês, o pessoal aqui da empresa, todo mundo sabe que vocês não fazem isso, não colocaria vocês nisso. Mas imagina alguém que não conhece. Vai me botar. E por conta dessa galera, coloca. Coloca, e assim, tá um mercado desafiante, porque as empresas hoje, para contratar para ser coach, eu falo, sou também, mas você faz mentoria? Eu falei, não, a gente não faz mentoria, a gente faz um outro tipo de trabalho. A gente fez numa empresa, né, até na Leal Madeiras, a gente fez um trabalho com os gerentes das lojas, onde a gente fez lá 8 encontros, se eu não me engano, falando das 30 leis, com todos os gerentes, todos estudando com a gente. É diferente. Estudaram, fizeram os exercícios. Então é outra coisa, é muito mais profundo, é muito mais científico. Então essa coisa rasa hoje virou quase uma coisa horoscopesca, sabe? Sem demérito a quem é astrólogo, mas assim... Entendi. E aí agora, você falou, né? Vocês fizeram esse treinamento para esses gerentes. E quando eles não mostram interesse? Acham que, tipo, não faz sentido? Que não, eu sou bom do jeito que eu sou e tudo mais. Mas aí como que lida com uma pessoa dessa? Por isso que a primeira coisa que a gente faz é a análise. A gente faz uma análise de modelo mental. Mapeamento de modelo mental. Primeira coisa que a gente explica nesse tipo de treinamento é justamente isso. Eu vou mostrar como que você está agindo. E aí quando a gente começa a falar as escalas, são 20 escalas que a gente mede. Quando a gente começa a demonstrar as escalas, o cara fala, ixi. Por exemplo, né, várias equipes de vendas, tem lá, uma das escalas é foco e carisma. As 2 escalas estavam lá embaixo. Você pode ter a melhor metodologia de venda possível. Não há o que fazer se você não tem foco e o vendedor que não é carismático, ele vai vender? Não vende nada. Não adianta. Um vendedor que não tem foco, ele vai vender? Não vende. Então pronto. Então eu tenho que acertar, eu tenho que primeiro cuidar do comportamento para depois. Então a gente começa escancarando como está o comportamento. Para ele mesmo, eu falo que a gente não dá nada pronto. Eu falo, isso aí é você, queridão. Você quer isso? Você quer sair dessa estatística baixa e ir para alta ou você quer ficar na baixinha? Então a gente já começa por aí. Acho que é essa a grande diferença. Porque vai ter um monte de gente que não quer? Vai. Tanto que antes, nos treinamentos abertos, a gente acertava qualquer pessoa de empresa. Hoje, não. No questionário está lá assim, você está vindo forçado ou porque te mandaram? Quando está forçado, não vem. Eu olhei para a empresa e falei, não vai vir. Ele não quer vir. Ele não quer isso para ele. Nossa. E eu tiro. Legal, mas eu acho que tem que ser isso. É isso, não quer, não adianta. Sim. A pessoa não quer, por que eu vou enfiar ela no treinamento de desenvolvimento se ela não quer? A partir do momento que ela achar que ela precisa, tudo bem, mas se ela falar que não... É isso. Vou para mais uma. Vai lá. A cultura do
abre aspas, não me sinto pronto, fecha aspas. Está formando profissionais imaturos ou apenas evitando que as pessoas enfrentem o medo de errar? Eu acho que essa é uma das grandes, acho que é a maior lacuna que as pessoas têm, o medo. Porque as pessoas têm medo de tudo, medo de se expor, medo de falar, medo de não agradar, medo do que os outros vão falar. Então, o medo é o maior paralisante do profissional hoje. Eu vejo profissionais brilhantes, extremamente competentes, e que falam assim, eu vou lá falar com o meu chefe, eu vou me expor para as outras pessoas na reunião. Vai. Não, mas olha, eles não estão me valorizando. O que você está fazendo para se valorizar? Então, assim, eu vejo medo hoje, esse medo de tudo é o maior entrave que as empresas têm. Você acha que uma das coisas vamos dizer, as portas se abrirem na empresa, ou você subir de cargo e tudo mais, além da sua competência, seria o se mostrar? Quem não é visto não é lembrado, né, Vitor? Quem não é visto não é lembrado. Então dá para levar essa frase? Dá para levar essa frase, porque se você está na empresa, você começa, eu falei que ao invés de você ficar na cultura do não posso, não quero, não devo, o que vão pensar, o que é aquilo. As pessoas protagonistas que a gente fala, que têm autonomia, que são empreendedoras da sua vida, trazem soluções e não trazem problemas. Quando você tem o protagonismo, nem que seja no seu cargo, dentro de uma corporação, na tua área, se você é um videomaker, seja o videomaker, como se a empresa fosse sua, cara. Por quê? Porque você tem autonomia de ir lá falar com o seu chefe, não está errado isso aqui, traz uma coisa nova. Às vezes ele tá tão focado em outras coisas que ele não viu uma oportunidade aqui. Você traz a ideia, talvez ele até utilize. Na grande maioria das vezes isso acontece. E quando eu falo em empreendedor, do seu pedaço, as pessoas confundem que empreendedor tem que ter empresa. Não, você tem que ser empreendedor do que você faz. Do quanto você sabe do que você faz. Porque quando você sabe do que você faz, automaticamente as coisas vão acontecendo. E quando você faz isso numa empresa, mas eu vou, o que eu ouço, mas eu vou atuar na empresa como dono, eu não ganho como dono. Querido, quem que vai ganhar com a experiência de fazer uma coisa bem feita? É você. Se você sair dessa corporação e vai nessa empresa e vai para uma outra empresa, se você trouxe um monte de soluções, imagine que o selecionador fala assim, o que você trouxe de solução para a empresa? Você tem 300 para apresentar para ele. Não fiz nada. Então, é o que eu falo, você precisa fazer isso. Você precisa ser protagonista para que realmente se desenvolva ali. Não adianta você ficar no mimimi. Hoje está muito mimimi, muito drama, muita coisa. Porque eu não posso, porque eu não quero, porque não faz parte. Tá bom, então, filhão, você vai morrer sentadinho nessa cadeira, desculpe. Eu trouxe esse assunto para falar também, porque eu acho muito que eu tô nessa linha, assim, né? De se mostrar, ser protagonista e tudo mais, né? De trazer solução a essas coisas, né? Falando de mim agora pode até parecer uma sorbeba, mas não é. Eu acho que eu me vejo sendo assim, né? E recentemente eu até subi de cargo. Então acredito que tenha isso também. Mas eu acho que vê se faz sentido, tá? O que me parece, o que mostra que quando a pessoa ela faz isso, ela é assim, as outras chamam ela de puxador de saco. Porque as pessoas que lidam com seus problemas. Porque assim, quando eu digo que a pessoa é assim, o que você vai gerar não tem jeito. Quando você se destaca, a pessoa que quer ser querida por todo mundo, alguém está sendo falso, ou ela ou as outras, não tem como. Então, numa empresa, quando você se destaca e faz esse tipo de ação, vai ter gente que vai achar que você puxa saco, vai ter gente que vai te odiar. Então, se você está bem em relação ao comportamento, o que você vai fazer em relação a isso? Querida, eu vou seguir a minha jornada, é a minha vida na empresa, é a minha jornada na empresa. Se você não está bem com isso, o que eu não gosto no outro, Vitor, eu não corrijo no outro, eu corrijo em mim. Se o que eu faço, o que o outro faz me incomoda, o problema não é dele, é meu. Porque, essa pessoa me irrita. Não é que ela te irrita, você que se deu a permissão que ela te irritasse, entendeu? Sim. Então o controle está sempre aqui, não está lá. Se você vê uma pessoa dessa subindo no cargo da empresa, se você vê uma pessoa dessa se destacando,
Usa ela como modelo, querido. O que esse cara pode... Pô, Vitor, me ajuda aqui. Eu queria fazer o que você faz, sabe? Me dá umas dicas, cara. Eu queria ser melhor. Não criticar. O que acontece, Vitor, é que as pessoas sabem o que elas não querem. Elas não querem ver as outras melhores, elas não querem... Mas o que elas querem, elas não sabem. E quando elas encontram alguém que sabe o que quer, incomoda. Entendi. Fiz assim agora. Entendeu? Se você... Porque quando a pessoa é muito focada, sabe o que quer, tem um objetivo, tem uma série de frentes aí, quando as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Eu falo, pô, mas esse cara é puxa saco, esse cara aí se acha, esse cara aí tá seguindo a vida dele, queridão. Esse tá cara tentando, né? Não fala tentando, pelo amor de Deus. Tentando, é ele verdade. Ele está fazendo. Porque, ó, tentando elimina da vida, não serve pra nada. Nossa, é verdade. Porque já tinha falado. Você tá fazendo, e quem faz incomoda, desculpa. Entendi. Não adianta, quem se destaca vai ser odiado por alguém e tá tudo certo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Você sabe quem é você, Sim. Você sabe do que você faz, da sua competência. Se você tem toda essa sua certeza, deixa eu falar que você puxa saco. É sobre isso. Ó, acabamos nosso jogo das perguntas, mas agora a gente já vai seguir um outro jogo, que esse aqui é legal, tá? Tá. Ó, é assim. Como funciona? Eu vou ler algumas situações e aí você responde sem pensar muito, dizendo se é drama, comportamento de vitimização ou tá no automático, ou protagonismo. Tá. Protagonismo, responsabilidade e ação consciente. Tá bom? Tá. Bora, hein? Deixa eu ver. Aqui. Eu sou assim mesmo, não adianta tentar mudar. Drama total. Quando algo dá de errado na minha vida, sempre tem alguém ou algo para culpar. Drama. Aqui. Quero mudar, mas só quando tudo estiver favorável. Drama, drama, drama e drama. Eita, que só vem drama. Vamos lá. Evito conversas difíceis para não me desgastar emocionalmente. Drama, gente, é muito drama. Eu tô até já rindo. É drama, desculpinha, é drama. Espero alguém para me motivar para agir. Drama! Drama! É drama, porque, olha, eu falo que a motivação... Primeiro que a motivação, eu não gosto muito dessas coisas de motivação. Se você quer motivação, ela não tem que vir de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Exatamente, concordo. É teu, queridão. Sim. Para de fazer... Sim. Bora para mais uma. Vai. Não é minha função, então não faço. Morra. Sabe por quê? Morra. Porque não é tua função, você não faz, mas você está dentro de uma empresa. Às vezes o teu amigo ali do lado, ele não fez porque as pessoas hoje não olham para as outras, né? Cada um olha para o seu umbigo. Sim. Mas às vezes, é só de você chegar para ele e falar, cara, você está com algum problema? Posso te ajudar? Às vezes ele está com problema em casa. Pô, ajuda ele num dia, ele vai te ajudar no outro. Você está no mesmo barco, querido. Eu falo que assim, com a maré alta, todos os barcos sobem. Mas se tem alguém que o barquinho tá furado, ele vai afundar. Sim. Assim, eu tenho algumas... Acho que nem tudo, acho que a gente concorda, óbvio. Sim. Então assim, esse negócio de não é função minha, eu acho que nessa parte eu concordo com você, né, e tal. Mas e quando não é função minha, mas eu já tô fazendo ela há tanto tempo? E aí? Aí tem um problema, né? É um problema, Então, é um problema de gestão. É um problema de gestão. Eu acho que assim, não é que você vai fazer toda hora. Sim. Porque cada um tem a sua responsabilidade, né? E ponto. E ponto. Cada um tem a sua responsabilidade. Você pode ajudá-lo e verificar. Não tô falando... Porque assim, se você não faz o que tem que ser feito, alguém vai fazer. Só se alguém fizer toda hora, aí é um problema de gestão. Porque teria que ter uma pessoa para fazer o que você está fazendo toda hora que não é seu. Aí a gestão entra aqui. Entendi. Peraí, vamos ver os processos, o quem entrega para quem e vai para onde. Se nesse meio tempo tem um buraco, tá faltando alguém aqui, ou tá faltando mudar o processo. Entendi. É nisso que a gente faz a causa. A gente reorganiza essa bagunça. Porque se você faz toda hora uma função que não é sua, tem alguma coisa na gestão que tá errada. Entendi. É nesse momento. É aí que a gente tem que consertar um outro pedaço. Entendi. Porque não adianta consertar a pessoa se o buraco continua. Exatamente. Vamos lá, ó. Se der errado, a culpa é da liderança. Olha, em partes. Porque eu já não gosto da liderança, né? Assim, eu acho a liderança assim, aquela coisa assim, porque se você tem um ótimo gestor, um ótimo líder,
ele vai saber o que está acontecendo. Se você tem um ótimo líder, ele vai prever antes de acontecer. Se você não tem um ótimo líder, aí... Entendi. Nem sempre é culpa da liderança, tá? Aham. Às vezes a liderança tem uma equipe lá que realmente não conversa com ele. Ou não tá junto com ele. Então, mas líderes que têm uma visão mais ampla, mais 360 e tal, eles conseguem prever essas coisas. E acontecem as coisas que ele também não vai conseguir prever. Então, eu acho que aí é dos dois lados. Mas tem gente que só põe a culpa na liderança. E aí eu acho que tá errado. Entendi. Prefiro pedir demissão do que correr o risco de errar. Drama, né? É drama total, né? Você vai pedir demissão por medo de errar. Você acha que se você mudando de emprego vai mudar alguma coisa? Vai continuar. Vai continuar a mesma coisa. Exatamente. Vai continuar com o mesmo medinho aí. Feedback sempre soa como ataque pessoal. Feedback. O que acontece? Eu acho que o grande problema que a gente vê hoje nas organizações, as pessoas não sabem dar feedbacks para as outras sem usar adjetivo. Esse é o grande senão. Geralmente o gestor vem assim, não, porque você é desorganizado, é adjetivo. Porque você é procrastinador, é adjetivo. Porque você é lerdo, é adjetivo. Então, primeiro, aí eu acho que o líder precisa ser treinado a aprender a dar feedbacks. Feedback, você tem que trazer fatos. O que está acontecendo? E faça perguntas para o seu colaborador. Olha, aconteceu esse fato, o que houve? Deixa ele falar. Ouve o que ele está falando, porque as pessoas não ouvem as outras mais. Ouve o que ele está dizendo. O que está acontecendo com você? Muitas vezes, para nossa experiência, de tudo que a gente já viu, a pessoa fala, cara, minha mulher está com câncer, e ninguém sabia. O cara baixou performance, não é porque ele é um péssimo profissional, é que ele está com problema em casa do tamanho do elefante. Então, existem questões. Aprenda a dar a feedback. As pessoas... o problema é que hoje as pessoas só se defendem, Vitor. Porque fica emoção conversando com emoção. As pessoas... Você está falando comigo, eu não estou te ouvindo. Eu já estou pensando como eu vou me defender de você. É esta a questão. As pessoas têm que aprender a ouvir. Entendi. Bato meta. É. Mas reclamo o tempo todo do processo. Então o que você está fazendo na empresa? Vai embora. Se você não gosta do processo da empresa, você bate meta, mas reclama do processo, se você não gosta do processo, ou você sugere uma coisa nova, conversa com a liderança para ver se isso muda, ou você muda de empresa já que você não gosta. Sim, verdade. Aquela empresa é uma porcaria. E por que você está nela? Assunto polêmico. Por que você está nela? Vai embora! Sim! Porque isso? Vai embora! Você não está feliz aqui? Vai embora! Suma! Não atrapalha quem quer trabalhar, gente. Vai embora! Eu falo a verdade. Não, você pode falar tudo. Não, mas brincadeiras à parte, Não, eu concordo com você. Bom, chegamos ao fim do nosso jogo e só tivemos drama. Só drama. Por isso que o mercado está dramático. É. Por isso que eu coloco lá no meu Instagram. O drama tomou conta das pessoas. Gente, loucura. Autorresponsabilidade, queridos. Exatamente isso. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Meu Deus, é muito rápido. Uma horinha já vai dar. Eu queria muito que você me falasse o que é o caminho do Santiago e essa experiência. Então, veja bem. Eu acho que é uma experiência que eu gosto muito de falar em todos os podcasts que eu vou, porque quando você trabalha com empresas, você é líder, eu quis fazer uma coisa. O caminho de Santiago de Compostela é um caminho religioso para muitos, mas eu escolhi fazer ele porque eu queria fazer uma coisa que me tirasse da zona de conforto. Porque quando você está muito tempo fazendo uma coisa, você se acomoda. Me tirasse da zona de conforto, que eu fosse sozinha, sem marido, sem filho, sem nada. E para que eu vivesse uma experiência totalmente inusitada de qualquer coisa que eu já tivesse feito na vida. E eu queria ir sozinha. E aí o caminho de Santiago ele fica na Espanha. São vários caminhos que vão dar em Santiago de Compostela. Um sai da França, outro sai de Portugal. Tem vários que levam até lá. E eu escolhi o maior deles, que são 800 quilômetros que você anda a pé. Meu Deus do céu. 800 quilômetros. E aí, nesses 800 quilômetros, eu me preparei um ano. Um ano se preparando? Me preparei, porque você tem que ter a bota especial, você tem que ter a roupa especial, a mochila especial, o saco de dormir. Tem uma série de coisas. Você vira mochileiro, bota a mochila nas costas, a mochila tem que ter 10% do peso do seu corpo e tal. E você vai pra lá pra andar esse caminho, sozinha.
Sozinha? Sozinha. Eu ia perguntar, tem um guia, tem tudo. Não, você vai sozinha. Sozinha. Porque no caminho tem a setinha, você vai seguindo lá. Mas assim, tem alguém que faz esse caminho ou você vai por você? Vou por você, você vai por você. Você dorme em albergues, tem o albergue público e o privado. Eu dormi em todos públicos, eu queria ir no raiz. Eu saí totalmente da zona de conforto. Gente, Eu usava loucura. salto, pus bota, fui pra lá. Eu saí da França, de Saint-Jean-Pied-de-Port, atravessei os Pirineus, que já é montanha acima e montanha abaixo, e cheguei em Roncesvalles, que é a primeira cidade da França, onde você dorme até num mosteiro, enfim. E eu me preparei aqui um ano, academia, inclinada, esteira, chega lá é pedra, né, gente? Diferente, né? E quando você sobe a montanha, a mochila te puxa para trás. Quando você desce, ela vai te batendo. E você tem que levar água. E nunca imaginei que a água pesasse tanto na vida. A água pesa muito. E foi uma experiência, Vitor, que você vai andando. Eu tinha metas, eu tinha tudo programado. Quantos quilômetros eu ia andar por dia? 17, 14, 24, dependendo do dia. E eu tinha um albergue para chegar. Então você anda sozinho. Quando você está sozinho, não tem outra coisa, você não tá falando. Tem várias pessoas fazendo o caminho do mundo todo, você conhece gente do mundo inteiro, tem gente que conversa com você, quando você fala inglês fica mais fácil, né? Você conhece gente do mundo inteiro e vai caminha um pouquinho com um pouquinho com o outro, mas você está sozinho. Quando você está sozinho, não tem jeito, você está sozinho. Eu não levei fone, eu quis ir sozinha porque no caminho você não ouve nada. Não ouve avião, não ouve carro, você está no meio da floresta, da montanha. É uma conexão de você com você. E aí você começa a entender algumas mazelas, porque não adianta eu dar treinamento comportamental se eu não cuido do meu comportamento. Então eu fui para isso. E aí você aprende muita coisa no caminho. Você leva 2 trocas de roupa. Eu levei 3, porque eu queria 3, eu levo 2. Deixei a primeira no primeiro albergue, porque tudo pesa. Tudo pesa. Tudo pesa. E aí você chega, lava sua roupinha, pendura, vai dormir, no dia seguinte meta para bater, fui andando. Eu andei 360 quilômetros mais ou menos, e aí eu comecei a sentir o tendão do meu pé, que doeu muito, e eu estava no caminho, na minha mochila tinha uma bandeirinha do Brasil, um médico passou por mim e falou, olha, eu sou médico, eu sou do Ceará, tal. Você vai parar ali, tomar um café? Eu falei, vou, posso olhar seu pé? Eu sou médico ortopedista, eu acho que o seu tendão vai estourar. Eu falei, imagina, ele falou, posso olhar seu pé? Eu falei, pode. Aí ele olhou, falou, posso te dar um conselho como médico? Na próxima vilarejo que a gente ia parar e tal, ela falou, procura o posto médico, porque se você estourar o tendão, você vai ter um problema sério no caminho. Eu tava com muita dor, Vitor, mas meu pé era bolha do começo ao fim. Bolha atrás, bolha na frente, e a gente passa uma linha e deixa a linha para ir drenando e tal. Então assim, porque você anda muito, você tem que ir trocando de meia no caminho, é uma coisa. E eu já tava com muita dor, fui no posto, o médico tava feliz da vida, tá tudo programado, certo? Aí o médico falou, você vai ter que parar. Eu falei, claro, perfeitamente, quantos dias? Ele falou, não, você não tá entendendo, você vai ter que parar. Eu não vou subir a montanha para operar outra pessoa. Eu operei uma ontem e amanhã é aniversário da minha filha, eu não vou operar ninguém. Se você subir para outra montanha, você vai estourar seu tendão. Vitor, eu me programei 1 ano, uma viagem internacional, para andar, eu ia ficar 40 dias, eu fiquei 25. E no caminho de Compostela, do Santiago, quando você anda os 800 quilômetros, quando você chega em Santiago de Compostela, eles te dão um certificado chamado Compostela, que você fez o caminho e tal. Se você anda os 800 ou se você anda os últimos 300. Eu andei os primeiros 300. Conclusão, eu voltei sem o certificado. E aí eu tava lá, eu falei assim, eu não tô acreditando. E aí isso foi, acho que a primeira lição que eu tive. Por mais que você programe, vão chegar momentos na sua vida profissional ou na sua vida pessoal que a vida vai chegar e vai falar assim, não é assim. Você não controla tudo. Você controla até uma certa parte. Vão acontecer intercorrências que você não controla. Esse foi o primeiro grande aprendizado. O segundo, que você não precisa de muito, você precisa viver bem, mas você não precisa de muitas coisas. Eu acho que o dinheiro faz parte da nossa vida e está tudo certo. Mas eu tinha um apartamento que não deixava alugar, porque iam dormir na minha cama, sabe, esse tipo de coisa. Depois chegou aqui, eu botei no Airbnb e ganhei muito dinheiro. Eu podia ter ganhado muito mais dinheiro antes. Então a gente aprende a desapegar de coisas. O que eu falei que no Caminho de Santiago eu aprendi a mudar o olhar. Que hoje eu vejo o passarinho no farol, eu vejo coisas que ninguém vê. E às vezes no filme eu falo, olha aquela coisa ali atrás. Minha filha falou, mãe, como que você enxerga essas coisas? Eu falei, meu foco mudou. Então assim, eu aprendi muita coisa. Porque quando você para olhar para você, Vitor, não tem como as coisas darem errado. Não há melhor evolução do que o silêncio.
É que eu falo, se você vai falar, não é melhor que o silêncio, cale a sua boca. O silêncio te traz a resposta. Às vezes você procura tanta resposta fora, em milhares de vídeos na internet, tá certo você buscar conhecimento, mas nada melhor do que a cabeça no travesseiro. E quando você bota a cabeça no travesseiro, e aí eu peguei um ônibus, fui até Compostela, conheci, foi bem legal e tal, e o caminho tá lá para eu voltar. Minha mochila tá comigo até hoje, a minha bota tá comigo até hoje, meu cajado tá comigo até hoje, tá tudo lá comigo. Eu não desisti da ideia, ela ainda está plantada na minha cabeça. Uma hora eu volto para lá. Caramba! E assim, a experiência de você dormir em albergues com pessoas do mundo inteiro é surreal, porque você dorme em beliches juntos, assim, com gente do mundo que eu não conheço, e assim, tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho, é outra cultura, é outra comida, então é um aprendizado. Eu acho que qualquer coisa que você faça que te tire da zona de conforto, te traga novas culturas, novas pessoas, novos conhecimentos, ela é válida. Ela é válida pra vida, pra tudo. Não, é muito legal saber dessa experiência, porque a gente não sabia mesmo. É. Cara, que legal! É uma experiência surreal. É surreal. Não, vocês podem ter certeza que esse vai ser um corte do podcast. Contando essa experiência aqui, porque que legal, meu. Eu conheci de bicho grilo, assim. Olha essa energia telúrica. Eu falei, toma aí nessa energia telúrica, tá tudo certo. E eu conheci altos executivos da empresa japonesa que vão para o caminho, ou para alguma coisa desse tipo, para mostrar que se os mais velhos podem, os novos também podem. Ai, olha. Assim, eu conheci gente da Islândia. Quando eu conheci alguém da Islândia, morando no Brasil, É. teve uma moça da Noruega que tirou foto comigo. Eu falei, você fala inglês, você fala espanhol? Eu falei, falo e tal. Falei, posso tirar uma foto para mostrar para as pessoas da Noruega que as pessoas do Brasil falam inglês? Eu falei, pode, tá tudo certo. Então, tem perguntas assim, macaco vai na sua área? Eu falei, não, macaco não vai na minha área. É, porque então, eles não conhecem o Brasil, né? A gente então, conhece o mundo inteiro, né? A gente estuda o mundo inteiro e eles não conhecem. Então, mas assim, é uma experiência que é válida. Para quem Caramba, quer, se legal. prepare, faça trek. Sim. Faça trek em 1 ano no Brasil, depois você vai para lá. Sim. Nossa, muito legal, É uma muito legal bela mesmo. experiência. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Ah, que pena. E pra gente encerrar, Tá. uma pergunta aqui, ó. Ah. Pensando no futuro do trabalho, quais competências serão indispensáveis para profissionais que querem se manter relevantes em um mundo cada vez mais tecnológico e impulsionado pela inteligência artificial? Eu ia falar justamente isso. Hoje, primeira coisa, entender o benefício que a inteligência artificial pode te trazer. Entender que ela não é tudo, porque por trás dela existem seres humanos criando ela. Sim. Não fique dependente da inteligência artificial. Utilize ela como ferramenta. Eu acho que isso é... Se você tem a ferramenta, por que não usá-la? Se você não a usa, então vá aprender. Porque o mundo, a partir de agora, já está assim, e daqui a pouco vai sair uma governança para cuidar disso. Tem até uma lei aí que está saindo, 2338, acho que se eu não me engano, para cuidar dessa organização da IA. Então, esteja totalmente tecnológico, busque inovação, busque informação. Não adianta. O mundo está assim e daqui para frente vai ser muito mais. Mas, junto com isso, entenda de comportamento. Porque se essas duas coisas coexistirem juntas, a tecnologia, porque vai ter mais pressão, vai ter um monte de coisa, mas se você souber de quem é você, de como você pode lidar com toda essa inovação que está chegando, você vai conseguir sobreviver ao mercado. Caso contrário, você vai ter que fazer outra coisa da vida. É isso. É isso, não tem jeito. Arrasou. Ai, muito obrigado por ter vindo aqui. que agradeço, foi uma delícia. Eu espero que Ó, já tenha era pra- colaborado com um monte de Já gente era aí. pra ter vindo há muito tempo já. Foi muito bom, de verdade. Obrigadíssimo. Adorei. Então, bom, quero ir lá procurar a Olho de Tigre, a Gauss, seu Instagram, como é que é? O meu é Márcia Apavani, você vai ver que o meu eu tirei tudo, tá lá, em construção. Chique. Porque eu vou mudar tudo? Porque, assim, eu acho que assim, você tem que fazer renovações da vida. O Instagram é um deles. Pode me achar Márcia Pavani, Olho de Tigre Treinamentos. Estamos em todas as redes LinkedIn sociais. também, tudo LinkedIn, isso, né? eu estou em todos os lugares. Tanto eu, quanto o Pavani, quanto o Gauss, quanto o OT, tudo bem. É isso, então. É Não, e isso. vai lá seguir, porque aí já acompanha esse perfil em construção já. Tem coisa Desde o nova vindo, tem começo. coisa nova vindo por aí. Ah, então. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Se vocês quiserem me seguir, @VitorLeutz em qualquer rede social. E segue também o Tauricast lá no Instagram. E se você está assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo e deixa um comentário pra Márcia que a gente vai responder, ou depois a gente manda pra ela e ela vem responder também pra vocês se teve alguma dúvida. Vale lembrar que você encontra também a gente lá nas plataformas digitais, tá bom? Spotify, Deezer, Apple, YouTube, podcast, Amazon e por aí vai, tá bom? Ah, e é claro, quer conhecer mais das fórmulas chinesas da fitofórmula?
acessa o QR Code que está aparecendo aí em cima e acessa fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então acessa o outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br, e lá você acha um prescritor das fórmulas e aí bora ter uma vida muito mais natural com a fitofórmula. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso, de verdade, assim, acho que foi aula para muita gente. Que bom, espero ter colaborado, espero que as pessoas aí saiam do drama e sejam mais protagonistas das suas vidas. Ai, tá vendo? A gente termina com essa frase. Tchau, tchau, pessoal.